Ela zombou do jovem Cristiano Ronaldo e foi assim que ele respondeu. Cristiano Ronaldo é mais um daqueles craques que teve uma ascensão meteórica no mundo do futebol. E como muitos jogadores por aí, o jovem não escapou de viver um romance turbulento com uma modelo bem mais velha que ele, cujo final foi desastroso. Não perca essa surpreendente história que marcou a vida do CR7. O garoto da Ilha da Madeira. Quando chegou a Lisboa para defender as cores do Sporting, Cristiano Ronaldo era apenas mais um adolescente, tentando a sorte no futebol. Quem viu o garoto nessa época, dificilmente imaginaria que ele se tornaria essa máquina de jogar futebol e atrair publicidade. Quanto às qualidades esportivas, até daria para apostar nele numa futura promessa do futebol português e quem sabe até mundial. Mas para se tornar um astro que pudesse render bem para os patrocinadores, aí ele teria que melhorar muito. O jovem Cristiano era um garoto saído da Ilha da Madeira, vivendo novas experiências na capital do país. Alguém que havia saído do interior e tinha que aprender a viver na cidade grande. Enquanto na sua terra natal era comum que todas as pessoas das redondezas se conhecessem, em Lisboa as coisas eram bem diferentes. Ali, ele era só mais um, no meio de tantos outros garotos. E como ele vinha da região mais distante de Portugal, não seria espantoso se alguém relatasse algum tipo de zoação por causa disso. Mas aí o bom desempenho foi acontecendo e logo ele se viu em um dos clubes mais ricos do mundo. Em apenas uma temporada pelo Sporting, Cristiano chamou a atenção dos dirigentes do Manchester United, que logo contrataram para substituir David Beckham no clube. Quanta responsabilidade para um jovem de 18 anos, hein? Foi então que o craque começou a ser visto de verdade, tanto dentro do campo quanto em sua vida particular. A vida midiática estava só começando. Messi Romero. Já na sua primeira temporada pelo clube inglês, Cristiano Ronaldo ia se destacando pelo seu bom futebol. O jovem craque começava a experimentar ser uma celebridade, com todas as alegrias e problemas que isso pode ocasionar. Quanto mais ele crescia no cenário futebolístico, mais cuidado ele tinha que ter com o círculo pessoal que o envolvia. Foi na sua segunda temporada pelo Manchester United que o jogador começou um relacionamento com a atriz e apresentadora Messi Romero, 9 anos mais velha que ele. Cristiano ainda era uma estrela em ascensão, ainda um pouco diferente do astro que se tornou depois. Tanto a aparência quanto a performance tiveram que melhorar muito para virar o grande CR7. Mesmo assim, o namoro deu o que falar para a imprensa mundial. O casal era até bem atrativo para o trabalho da mídia. Ele, um jogador famoso que atuava por um dos maiores clubes da Europa, e ela uma modelo com a carreira bem-sucedida. Nada tão diferente de muitos casos que ocorreram antes ou depois no mundo da bola. Você conhece algum, certo? Mas aquele parecia um relacionamento perfeito. A própria mãe do jogador demonstrou estar muito contente com o caso. Messi logo conquistou a confiança de Dona Dolores, que deu a sua bênção para o namoro do filho. Em pouco tempo depois, a modelo se tornou mais um membro da família de Cristiano. Graças ao seu ótimo carisma, ela manteve uma boa relação com todas as mulheres da família do português, incluindo sua mãe e suas irmãs. Era para ser um relacionamento amoroso leve e tranquilo, mas o caso durou apenas um pouco mais de um ano. Com o tempo, algumas atitudes de Messi começaram a incomodar a família do jogador, sobretudo sua mãe. E foi aí que um drama de novela começou a se desenhar. O que Messi teria feito que deixou tanta gente insatisfeita? Antes de acompanharmos como se deu o desfecho dessa história, aproveite para deixar o seu like e não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar outras histórias curiosas sobre o mundo do futebol. Dias difíceis. Apesar de algumas publicações da imprensa aqui e ali, o relacionamento entre Cristiano e a modelo era relativamente discreto. Tudo isso parecia deixar o jogador contente, mas para Messi nem tanto. A garota era uma amante da vida noturna e cometia alguns excessos, algo que Cristiano não podia acompanhar. Foi então que em uma dessas noites, a casa caiu. Messi foi vista tentando entrar sorrateiramente em uma balada, coisa que não deu muito certo. Afinal, ela já era bastante conhecida em Portugal.
Se não bastasse a informação de que a modelo passava noites bem animadas longe do marido, a situação só piorou quando descobriu-se que naquela noite a moça passou o tempo todo ao lado de Walter Carvalho, seu ex-namorado e um dos organizadores da festa. Confrontada por alguns veículos de comunicação, Merche encarou o assunto com naturalidade. Tenho vida, não vou deixar de fazer as coisas de que gosto e de me divertir, porque isso faz parte da minha maneira de ser. O acontecimento foi a ocasião perfeita para que muitos jornalistas passassem a dividir a atenção entre cobrir o desenvolvimento futebolístico do português e investigar a vida de sua namorada. A repercussão do caso atingiu até mesmo Dona Dolores. Ela, que no início deu um voto de confiança a Merche, já não tinha mais paciência com o comportamento da garota e começou a reclamar publicamente. Estou falando de Merche como falo de outra qualquer. Se Cristiano não fosse jogador, com certeza ela não namoraria com ele. Em um mundo assim, tudo é interesse. Após a noite polêmica, não demorou muito para Cristiano tomar a decisão de se afastar da modelo. Temendo que o comportamento dela pudesse afetar sua imagem, o craque decidiu que seria melhor colocar um ponto final no romance. Quem teve papel decisivo nesse desfecho foi Jorge Mendes, empresário do jogador e uma das pessoas mais influentes em sua vida. Jorge serviu de conselheiro do jovem português naquele momento e também não gostou nada das noites divertidas que a modelo andava desfrutando. O namoro enfim acabou e a vida seguiu para os dois. A partir daí, Cristiano começou a ficar cada vez melhor, em tudo. O fim do caso. Apesar de toda a polêmica envolvendo o fim do relacionamento e muitas especulações da mídia, pouco se ouviu falar do caso após o seu desfecho. Em entrevistas posteriores, Merche raramente falou de Cristiano e do relacionamento entre eles. Certa vez, a modelo deu uma declaração tentando pôr um ponto final no assunto. Nem minha mãe sabe tudo o que passei com Cristiano Ronaldo, mas não vou mais falar sobre ele. E o jogador fez o mesmo em relação à ex-namorada. O término dessa relação, pelo visto, fez bem para a carreira e vida pessoal do craque. Cristiano começou a ficar cada vez mais atlético e o resto só evoluiu em consequência disto. O português passou a jogar cada vez melhor, ganhar mais prêmios e atrair muitas marcas que queriam se associar a ele. O próprio Cristiano Ronaldo virou uma marca internacional supervalorizada. Não é difícil para ele arrumar algum contrato milionário, o que o coloca todo ano na lista de atletas mais bem pagos do planeta. E dentro de campo, como já sabemos, o craque é super bem sucedido e corresponde a toda essa atenção que recebe. Na conta, são 5 temporadas que ele terminou como o melhor jogador do planeta e 5 títulos de Liga dos Campeões. E no plano pessoal, a felicidade não ficou para trás. O português tem uma linda família, com 4 filhos, que só dão orgulho ao pai. Precisa de algo mais? Para quem era um patinho feio no início da carreira, a determinação e a crença no próprio potencial fizeram toda a diferença. E quem não acreditou nele, perdeu a melhor parte. E então, torcedor, o que você achou dessa história? Lembre de deixar o seu like e aproveite para ver outras histórias curiosas que aconteceram com o craque português. Não deixe de assistir o dia em que o CR7 viveu ao lado oposto da fama, quando ele se disfarçou de mendigo. Veja a reação das pessoas.